Mundo Museu leva você a Milão, capital da província da Lombardia, no extremo norte da Itália. A sua área metropolitana, que inclui outras comunas importantes como Bérgamo e Varese, é uma das regiões mais industrializadas da Europa e uma das mais ricas também. Uma característica marcante de Milão é a sua abertura a populações estrangeiras. Cerca de 15% das pessoas que atualmente vivem aqui vieram de outros países. A cidade é antiquíssima. Ela foi fundada há cerca de 2000 anos pelos celtas. Mais tarde, durante o século III a.C., o seu território foi incorporado ao Império Romano. Restam poucos vestígios desse período. Em compensação, Milão ainda guarda um rico acervo arquitetônico, medieval, renascentista e barroco. Um dos mais belos prédios históricos da cidade é a sua catedral, que começou a ser construída em 1368. O gigantesco templo só foi dado por concluído mais de 400 anos depois, no início do século XIX. Outro ponto alto do conjunto arquitetônico milanês é essa magnífica edificação do século XV, o Castelo Sforzesco. Ele tem esse nome por ter sido a residência dos Sforza, a dinastia que por muito tempo governou a cidade. Ludovico Sforza, duque de Milão entre 1494 e 1499, foi um dos que mais se empenharam em transformar o prédio em uma autêntica obra-prima. Amante incondicional da beleza, ele patrocinou grandes artistas e arquitetos. O seu preferido era ninguém menos do que Leonardo da Vinci. Até a cenografia das festas da corte ficava a cargo do gênio toscano. O Castelo Sforzesco abriga hoje um conjunto de instituições ligadas à cultura, entre elas o Museu da Pré-História, o Museu do Egito Antigo e a Biblioteca de Arte da cidade. Mas estamos aqui hoje para visitar uma outra atração imperdível do edifício, o Museu de Instrumentos Musicais de Milão. You have lots of musical instruments you can see, and to the beginning of the history of the music, to the contemporary period. So electronic music to the harpsichord, organs, guitars, and flutes, bow instrument, many kind of instruments. More than 400 instruments are exposed here. Milão é um lugar perfeito para um museu como esse. A cidade, afinal, tem um longo e persistente caso de amor com a música de alta qualidade. Basta dizer que nela está localizado o Scala, o mais importante teatro de óperas do mundo. Luthier é o nome que se dá ao profissional responsável pela fabricação de violinos e outros instrumentos musicais. Desde a Idade Média, quando a atividade se consolidou, pouca coisa mudou nas técnicas e ferramentas usadas pelos mestres no ofício. É claro que mais modernamente, máquinas e equipamentos podem dar conta de várias etapas da produção, mas nada substitui a delicadeza do trabalho dos artesãos. Só eles são capazes de infundir alma e humanidade aos instrumentos. Os 4 homens nessa foto do início do século XX são luthiers. Eles eram funcionários da Casa Montsino, uma famosa luthieria de Milão, fundada em 1750. A paixão dos Montsino pela música e pelos instrumentos de corda passou de pai para filho. Ao longo de 8 gerações, a família acumulou um rico acervo que conta um pouco da história da luthieria europeia. Boa parte desse tesouro está à disposição do público no Museu de Instrumentos Musicais de Milão. Nesta vitrine, podemos ver o pequeno arsenal de produtos usados pelos luthiers para produzir o verniz que protegia as partes de madeira dos modelos fabricados. São óleos, resinas e outras substâncias. Seus nomes, gravados nos rótulos, são maravilhosamente sonoros, poéticos. Benjoin, Mastic, Goma-Laca. Aqui, as serras, formões e outros apetrechos que, em mãos cuidadosamente treinadas, faziam e ainda fazem a mágica acontecer.
O século XVIII representou um salto de qualidade na luthieria. Uma das principais razões para que isso acontecesse foi o uso de madeiras nobres vindas das colônias do Novo Mundo. Elas deram tonalidades inéditas à sonoridade dos instrumentos criados pelos antigos mestres. Nessa outra sala do museu estão os instrumentos que compõem a coleção Mondzino. Logo na entrada, um painel faz uma justa homenagem aos patriarcas da família que dirigiu a lendária oficina. Violões de vários tipos e tamanhos encantam quem visita o museu. O formato em 8 do instrumento surgiu na Espanha do século XIII. Foi uma solução muito engenhosa. A ideia era garantir conforto ao executante sem que fosse preciso diminuir o tamanho da caixa de ressonância. Reparem na beleza desses entalhes. Uma prova da perícia dos luthiers da Casa Mondzino. Outro recurso muito usado na decoração dos violões são as incrustações de madrepérola nas bordas e contornos das peças expostas. Aqui, 3 modelos de alaúdes. A origem desse tipo de instrumento se perde no tempo, mas se sabe que foram introduzidos na Europa pelos árabes durante a chamada dominação moura. A coleção Mondzino apresenta algumas peças bem curiosas, como esse raro e belo violão harpa. As cordas adicionais nunca são tocadas. Elas estão lá apenas para vibrar quando as cordas principais são dedilhadas. É uma maneira de conseguir um som mais encorpado para os acordes. Essa outra vitrine traz à esquerda um violão e à direita um bandolim. Até aí nada demais. A surpresa está na peça do meio, que funde os 2 instrumentos em um só bloco. Na verdade, a peça foi feita especialmente para uma exposição internacional em que recebeu o prêmio de originalidade. Outra expressão da criatividade dos artesãos da Mondzino está nesses instrumentos em forma de lira, um tributo às fontes gregas e latinas da música ocidental. O museu está de volta. Hoje estamos no Museu de Instrumentos Musicais de Milão, no Castello Sforzesco, uma pérola da arquitetura renascentista da cidade. No bloco anterior, visitamos a coleção Mondzino, que resume o trabalho de 8 gerações de uma família apaixonadamente dedicada à arte da luthieria. O museu guarda alguns dos mais raros instrumentos musicais fabricados no mundo, e são alguns deles que conheceremos nesse bloco. Esta é uma peça importantíssima do acervo. Ela foi fabricada em Cremona, no norte da Itália, em meados do século XVII. Naquela época, a cidade era um dos grandes centros da luthieria europeia. O tamanho do violino, um pouco maior que a média, é uma das características do estilo fundado por um famoso artesão chamado Niccolò Amati, que foi professor de Antonio Stradivari, considerado o maior luthier de todos os tempos. O instrumento em exposição provavelmente foi feito por outro discípulo de Niccolò Amati, o também aclamado Andrea Guarneri. Mas a autenticidade do documento não está definitivamente provada. De qualquer maneira, é um belíssimo modelo. Graças à sua sonoridade diferenciada, ele ainda hoje é usado por vários virtuosos em concertos e gravações. Bem parecido com o violino, esse outro instrumento é na verdade uma viola. A diferença está nos sons mais graves e doces que se podem tirar dele. As violas são excelentes opções quando se quer criar um clima melancólico, suave, de recolhimento e intimismo. Quem assina a peça é o luthier milanês Giovanni Grantino.
O ano da fabricação é 1662, uma época em que a qualidade da luthiaria em Milão variava bastante. Naquele cenário um pouco confuso, a arte de Grantino se destacava bastante pela pureza dos sons obtidos com os modelos que ele concebia. Notem, além disso, o acabamento primoroso da peça, com destaque para o braço e o estandarte ricamente decorados. A viola de Grantino está avaliada em R$800 mil. Nesta vitrine, 2 exemplares de tiorbas, um instrumento inventado e desenvolvido na Itália do século XVI para emitir as notas graves típicas de certos gêneros musicais do período. A da esquerda é o que se chama de uma cópia filológica, isso é, uma réplica rigorosamente idêntica a um modelo original. A peça foi feita em 2011 pelo luthier milanês Tiziano Ricci. Ele reproduziu uma tiorba assinada por Giorgio Jungmann, um talentoso artesão que viveu em Gênova, cidade litorânea no nordeste da Itália. Já o instrumento à direita é um original feito pelo mesmo Giorgio Jungmann em 1633. Chama a atenção o tamanho do braço e o fato de que as cordas se dividem em 2 grupos, cada um com uma extensão própria. As cordas mais longas, chamadas de grande conjunto, ficam deslocadas em relação ao braço e são tocadas no vazio, sem que os dedos do executante se apoiem na madeira. Em muitas das obras compostas para tiorbas, as notas emitidas pelo instrumento eram duplicadas por órgãos. E por falar em órgãos, o museu guarda uma dessas preciosidades. This organ was built in 1839 in Napoli, in Italy. It is totally original. Even the bellows are still original. I can show you. And they work only in a manual way without any engine, without any electric device. O órgão foi projetado por Pasquale Palmieri em 1839. O ar que sai dos foles vai para os tubos que ficam na parte superior do instrumento. As dimensões dos tubos são cuidadosamente calculadas para que a passagem do ar por eles produza, em cada caso, a nota esperada. Os botões no painel servem para selecionar o grupo de tubos que vai ser acionado na execução. Esses grupos se distinguem por apresentarem diferentes timbres e registros. O museu reserva uma seção para música não ocidental. A coleção inclui peças surpreendentes, a começar por esse bumbo andino, o ankara, que na língua quechua significa tambor pelado. Na música andina, o timbre grave do ankara marca o ritmo das melodias executadas pelas sicus, as famosas flautas peruanas feitas de bambu. Aqui, entre outros instrumentos orientais, um pequeno gongo chamado shoku. Ele foi primeiramente usado na China, em rituais confucionistas. Por volta do ano 700, o shoku foi incorporado à música japonesa e às liturgias budistas. O modelo que integra o acervo do museu foi fabricado na virada do século XVIII para o XIX. O shoku é percutido com essas baquetas feitas de chifres. O instrumento emite um som metálico bem suave, que se prolonga por vários segundos e funciona como um verdadeiro convite à meditação. Mas em matéria de instrumentos exóticos, esse conjunto é imbatível. São 4 corás,
uma espécie de alaúde muito comum em países da África Ocidental, como a Guiné-Bissau, o Mali, Burkina Faso e o Senegal. Tradicionalmente, o executante é o que os africanos chamam de jali, uma espécie de contador de histórias, que percorre as aldeias como os antigos trovadores europeus. A peça mais impressionante do grupo é essa, com a caixa de ressonância revestida de pele de cobra e o braço todo esculpido em marfim. No próximo bloco, percorreremos as salas dedicadas a instrumentos de sopros e teclados. Preciosidades como uma maravilhosa coleção de cravos dos séculos XVI e XVII esperam por nós. No fim da visita, um salto na história nos levará à alta tecnologia e à música eletrônica. Mundo Museu volta em instantes. Mundo Museu está de volta. No programa de hoje, estamos visitando o Museu de Instrumentos Musicais de Milão. No bloco anterior, conhecemos violas e violinos raros, além de inusitados instrumentos africanos, andinos e japoneses. Um novo mergulho no passado nos levará aos instrumentos de sopro e aos teclados do acervo. Por fim, conheceremos as primeiras máquinas destinadas à composição de música eletrônica. Por razões óbvias, esse instrumento atualmente pouco conhecido tem o nome de serpentão. Ele foi inventado na França no final do século XVI. Sua função inicial era encorpar o som dos cantos gregorianos. Mais tarde, ele começou a ser utilizado em bandas militares. Mas o surgimento da tuba e de outros instrumentos com sonoridade semelhante acabou fazendo com que o serpentão caísse em desuso. Em seu longo e sinuoso corpo, há 2 grupos de 3 furos. Para obter as notas desejadas, o executante deve tapá-los com os dedos ou deixá-los livres. O modelo em exposição é da virada do século XVIII para o XIX. Como quase todos os serpentões, ele é feito de madeira revestida de couro. Ainda na seção dedicada aos instrumentos de sopro, encontramos essa atração em dose dupla. É simplesmente o primeiro par de trompas usado em orquestras no mundo. As peças foram feitas em 1712, em um momento em que as trompas serviam apenas como instrumento de comunicação em caçadas. O nome do artesão, o vienense Michael Leichhardt-Schneider, está gravado na campânula, que é como se chama o segmento final das trompas por onde o som se propaga no ar. Naquela época, ao contrário do que acontece atualmente, o instrumento não contava com chaves para a emissão de notas. A diferenciação entre elas era obtida por meio da pressão do ar expirado pelo executante e de variações que ele conseguia obter tampando parcialmente com as mãos a campânula. Transformar ar em arte era o desafio do artesão milanês Johannes Maria Antiucci, ao fabricar em 1722 esse oboé. Pena que não possamos escutar o som doce e suave que ele é capaz de produzir. Mas a aparência do instrumento, primorosamente esculpido em madeira, já é por si só capaz de deslumbrar quem visita o museu. A peça sobressalente, quando encaixada no bocal, produz sons mais agudos, permitindo ao músico trabalhar com uma faixa mais larga de notas. O oboé é também um instrumento de origem francesa. Surgiu no século XVII e logo caiu nas graças de grandes compositores do período, como Bach, Vivaldi e Mozart. O Museu de Milão possui uma das mais ricas coleções do mundo em matéria de cravos, pianos e outros instrumentos acionados por teclas. This harpsichord was built by Pascal Tasquen in 1788 in Paris. It is totally original and it was restored in a very respectuous way. So the sound is still original.
Reparem que os teclados estão distribuídos em 2 níveis. Tascam fez vários cravos assim, mas hoje restam apenas 7 deles espalhados pelo mundo. Passamos agora a esse forte piano feito em Londres por volta de 1815. O criador do instrumento tinha um nome nada britânico, Muzio Clementi. De fato, ele era italiano, mas viveu por longos anos na capital inglesa. O forte piano é uma espécie de avô dos pianos atuais. Mas melhor do que falar do instrumento é ouvir o alegre timbre que ele é capaz de produzir. Esse exemplar é um virginal, um instrumento da família dos cravos. Ele se diferencia por ser menor que os seus parentes e por ter a caixa de ressonância com um formato mais simples, retangular. Essas características faziam com que os virginais fossem instrumentos perfeitos para serem usados em ambientes domésticos e na chamada música de câmara, sempre executada por pequenos grupos em lugares de dimensões reduzidas. Se o tamanho da peça é modesto, o mesmo não se pode dizer da decoração. A beleza da pintura e dos demais adornos é de tirar o fôlego. Tudo isso foi concebido e executado na entrada do século XVII por Hans Hookers, membro de uma tradicional família de fabricantes de instrumentos musicais da Antuérpia, hoje território holandês. Aqui, um cravo, propriamente dito. O modelo data do final do século XVI. É sem dúvida um belíssimo instrumento, mas sua decoração é bem mais simples do que a do virginal que acabamos de conhecer. Outra diferença bem evidente está na forma da peça. O cravo tem a famosa cauda, que atualmente vemos nos pianos usados em concertos. A cauda permite que as cordas sejam dispostas na horizontal. Com isso, os martelos que as acionam se beneficiam da força da gravidade. A vantagem é que assim, o som ganha potência e a resposta do instrumento ao toque do executante é mais ágil e rápida. Da arte delicada dos instrumentos feitos à mão, passamos agora para as modernas máquinas capazes de produzir música eletrônica. Essa engenhoca de 1955 é fruto da colaboração de músicos, arquitetos e físicos italianos. Seu nome é pomposo: Estúdio da Fonologia Musical da RAI. A sensação aqui é a de que estamos em uma nave espacial, de um daqueles antigos filmes de ficção científica. Botões, seletores, mostradores e uma multidão de mecanismos altamente complexos, quando devidamente programados, permitem que se crie e combinem os mais diferentes e surpreendentes sons. A máquina possibilita que se controle o tamanho das ondas sonoras, a forma delas e todas as outras características físicas que distinguem um som dos outros. Ela operou até 1983, quando foi doada à Prefeitura de Milão, que mais tarde a integrou ao acervo do museu. Um documentário de cerca de 30 minutos aborda o funcionamento da aparelhagem e sua importância para a história da música e para o Museu de Instrumentos Musicais de Milão. O filme conta com depoimento de personalidades da vida intelectual italiana, entre elas o famoso escritor Umberto Eco, autor de O Nome da Rosa e de outros livros consagrados. Questo è lo studio di fonologia musicale della Radio Televisione Italiana a Milano. Em um mundo tão competitivo e atormentado por conflitos e tensões, a música é cada vez mais necessária. Ela é a linguagem universal, capaz de ser imediatamente compreendida a qualquer tempo, por qualquer pessoa, em todos os cantos do planeta.
No Museu dos Instrumentos Musicais de Milão há um pouco de tudo. Sopros, cordas, percussão, formas belas, sublimes, exóticas, elétricas. Todas, rigorosamente todas, são preciosas. Cada instrumento preservado nessas salas é uma esperança de que as melodias, acordes e ritmos criados em algum momento por um ser humano possam sempre tocar os corações e mentes de outros seres humanos mundo afora.